quando eu tive a oportunidade de escolher o que eu ia pesquisar, eu pensei, vou escolher qual que é a maior referência dentro da minha realidade que eu poderia estudar. E para nós é a Rádio Gaúcha. Então, às vezes, a gente sempre fala, cara, quando vê tem muita gente que não sabe tanto quanto tu, só que por ter uma comunicação muito boa e saber buscar essa conexão na rede social, vai gerar uma conversão muito maior do que tu consegue gerar. E queria que tu comentasse também essa tua experiência com a comunicação, quanto que tem ajudado justamente nesse papel de liderança que hoje tu exerce e também olhando para um lado de venda. E uma coisa que a gente viu na prática agora nos últimos meses, né, como quando tu faz algum conteúdo ou tu entra em contato com uma pessoa de uma forma mais pessoal e menos profissional, entre aspas, né, eu digo na comunicação, como a gente tem uma taxa de resposta, enfim, de conversa muito maior. Uma que seria interessante, né, como ter mais engajamento, né, tipo nos stories. Play na quinta temporada do nosso Holder Talks. Estamos agora no nosso primeiro episódio aqui com o nosso amigo. Obviamente eu não vou apresentar ele agora, vou deixar um suspense aí no ar. Mas pessoal, o que é o nosso Holder Talks? É o podcast onde a gente traz assuntos de altíssima relevância para você que está nos assistindo. Trazendo assuntos como investimento, assuntos relacionados a empreendedorismo, trazendo histórias de sucesso e obviamente também desenvolvimento pessoal para que a gente possa crescer como pessoa e também, óbvio, como investidor, que é o nosso know-how aqui, que é o nosso carro-chefe. E no episódio de hoje temos um convidado especial, que além de um baita profissional, é nosso amigo pessoal. Iremos falar sobre comunicação, estratégias de marketing, posicionamento e muito mais. E claro, uma coisa que eu quase esqueci de falar, Thiago, é o convite que nós estamos fazendo nesse podcast toda essa quinta temporada aqui na Himmel Beer, pessoal. Uma cervejaria excelente aqui na nossa cidade de Estrela e você está mais do que convidado para vir prestigiar o nosso podcast ao vivo, estando aqui conosco, podendo fazer pergunta e interagir com os nossos convidados. E claro, também vamos lembrar dos nossos apoiadores, aquelas pessoas que fazem com que toda essa estrutura, que todo esse podcast seja possível, que é a Músculo e Suplementos, né, que tem aí além de suplementos a parte também educacional relacionada à saúde, a Mecânica Rio Branco, né, trabalhando com linha automotiva também, então qualidade e segurança que você e seu carro merecem, a Vidraçaria Steffens, então tudo para vidro, atendendo o Rio Grande do Sul inteiro, o nosso amigo Wesley, né? Somos clientes. Somos clientes, obviamente, e também a Gardel Imóveis. Hoje eu fui lá no Gardel, ganhei um presente do Gardel. É? Fui lá no Gardel, ganhei um presentinho dele, mas não posso falar. Comprou alguma coisinha então? Pra ganhar um presentinho, né? Fui lá também, Gardel Imóveis, pessoal, se você precisa ir alugar um imóvel, quer comprar um imóvel, fala com a Gardel. E claro, a produção, Beta Design Arquitetura e Rafa Borghetti. Como o Jonas comentou, pode participar, vocês podem participar ao vivo aqui do Super Holder Talks, do Holder Talks. E para participar é fácil, pode nos chamar lá nas redes sociais, chama, garante sua vaga, para depois também conversar com a gente, conversar aqui com o convidado. E o nosso convidado de hoje é Nicholas Horn, jornalista formado pela Universidade do Vale do Taquari, Univates, com mais de 13 anos de experiência em radiojornalismo. Atua como apresentador e repórter na Rádio Independente, além de liderar o Departamento Independente Digital, responsável pelas estratégias e gestão de conteúdo digital das rádios Independente, Tropical e Feliz. Empreendedor há 4 anos, possui uma agência de marketing especializada na produção de conteúdo para as redes sociais e assessoria de comunicação. Então, bem-vindo, Nicholas. Muito bem, gente. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Que legal poder ver vocês aí comunicando tão bem. Eu que acompanhei todo o processo aí desde o início. Acho que vocês... Isso quer dizer que tu viu quanto a gente era ruim isso, a gente melhorou um pouquinho. Vocês melhoraram muito, né? Tem muito a melhorar. Hein? Exatamente, e é só a prática que nos leva a poder evoluir desse jeito e o legal é ver esse comparativo consigo mesmo, né? Olhar como foi lá no início e como vocês estão agora, já totalmente soltos aí, falando sobre um assunto que vocês gostam. Então, feliz de estar aqui para trocar uma ideia. Que bom, Nicholas. E aí a primeira pergunta, aí, a primeira fala é justamente se apresentando um pouco, se puder te apresentar aí para o pessoal, falar um pouco da tua história, né? A gente já comentou um pouco e as tuas principais especialidades aí de atuação hoje. Bom, eu sempre tive a comunicação como algo muito presente na minha vida desde criança, assim. Até do ponto de vista ruim, assim. Eu sempre fui um bom aluno, mas eu era aquele aluno que conversava muito na sala. Eu gostava mesmo era de conversar. Eu nem fazia muitas tarefas, eu ia para casa, depois estudava, descobria como fazer. Em casa minha mãe também sempre me ajudou muito, mas na escola eu gostava de ir mesmo para conversar, para trocar ideia, e isso me levou a uma série de
reuniões com os meus pais, assim, sob o argumento de que eu atrapalhava os outros. Então, assim começou esse desejo por trabalhar nessa área. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, foi algo que esteve presente sempre na minha vida desde muito cedo, então sempre foi algo que fez parte do meu dia a dia. E o mais legal é ouvir os profissionais que quando criança eu escutava, hoje trabalham comigo, então isso é uma das coisas mais legais da minha trajetória, mas inclusive na escola mesmo, a gente está aqui em Novo Paraíso, os meus pais moram aqui nessa localidade, eu estudei aqui o ensino fundamental e na escola a gente teve um projeto inclusive de rádio e eu apresentei esse programa durante um período ali por volta da 8ª série, então desde criança eu sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí foi um processo natural, quando eu terminei o ensino médio, eu logo comecei o curso de jornalismo na Univates. Eu tive a oportunidade de trabalhar já na rádio ainda enquanto eu estava no 3º ano do ensino médio. Eu comecei como operador de áudio, que é o profissional responsável por ligar e fechar microfone, cuidar da resenha comercial, a parte técnica de uma transmissão de rádio. Tu tem o apresentador que fala e tu tem esse profissional técnico que cuida basicamente do áudio. Naquela época era só áudio, hoje a gente tem aí operador de live, enfim, são muitas outras funções, o processo todo ele evoluiu. E aí eu estava tendo essa experiência prática, por mais que não fosse do jornalismo em si, eu estava vivendo aquele ambiente. E aí só de estar ali eu já conseguia ter essa ligação do que eu aprendia na faculdade com aquilo que eu via no meu dia a dia. E aí depois disso eu comecei a trabalhar na Rádio Univates, eu trabalhei então na Rádio do Vale na época e na Rádio Univates em paralelo. E aí eu estava começando a dar meus primeiros passos, começando a falar. Aí logo em seguida eu tive a oportunidade de ir para a Independente. E aí eu fui trabalhar em Lajeado, cerca de 2 anos depois que eu tinha iniciado. E aí fui trabalhar no departamento de web jornalismo. O meu trabalho era basicamente escrever as matérias para o site, alguma coisa de postagem, especialmente no Facebook na época, nem se tinha Instagram, isso eu estou falando de 2013, 12, 13 por aí, ou seja, faz bastante tempo. E aí foi um processo de que, como eu sempre fui uma pessoa muito interessada em tudo que eu fiz, foi um processo natural. Tanto é que o meu sonho sempre foi ser repórter. Então foi uma forma que eu encontrei de ir para a Independente, que é uma emissora de jornalismo. E aí teve um período de férias em que nós estávamos numa reunião e estava faltando repórter para o dia a dia. E aí eu quero fazer, nunca fiz, tenho vontade de fazer. E aí me deram a oportunidade naquela ocasião, eu fiz durante um mês a reportagem As Férias de um Colega, e o pessoal gostou tanto que eu fui efetivado como repórter, e aí logo em seguida eu passei a coordenar o departamento digital, por também ter essa experiência, a gente passou por uma série de mudanças, sites novos, redes sociais, e aí quando eu me formo, teve um divisor de águas assim que foi o meu trabalho de conclusão. Quando eu tive a oportunidade de escolher o que eu ia pesquisar, eu pensei, vou escolher qual que é a maior referência dentro da minha realidade que eu poderia estudar. E para nós é a Rádio Gaúcha. Então eu fiz o meu trabalho sobre o programa Gaúcha Atualidade, na época apresentado pelo Escola, que ele ainda existe na programação, ele vai ao ar então das 8 às 9 da manhã. E eu fui lá para Porto Alegre durante uma semana, eu fiquei acompanhando o programa, entrevistei os profissionais e aí isso me trouxe uma bagagem tão grande que quando eu voltei e eu me formei, eu tirei 10 no meu trabalho de conclusão e a direção na época da rádio me convidou então para fazer uma reformulação do Acorda Rio Grande. O Acorda Rio Grande é o programa de maior audiência da Rádio Independente, das 5 às 8 da manhã. E aí eu tive uma carta branca assim, para eu reformular, para deixar ele mais dinâmico, dar uma atualizada no programa. Fazia muito tempo que ele não tinha uma mexida mais completa, então a gente adicionou quadros, adicionou conteúdos, mais vozes na programação. Eu até achei, Nicolas, que ele ficou o programa de maior audiência quando a gente começou a participar. Né? Não foi? Acho que subiu um pouquinho, mas... Subiu a audiência, né? Subiu a audiência. Pelo menos aos sábados, né? É isso, então a gente teve essa oportunidade e aí, claro, eu sempre estive ao lado de pessoas muito importantes, assim, dentro da área, referências para mim, o próprio Paulo Rogério, né? E aí eu tenho feito isso já há tanto tempo que parece que é inacreditável pensar que já faz aí 8 anos que eu apresento o programa, que eu acordo às 4 da manhã e é isso, me formei, tive esse período aí de poder estar vivendo aquilo que eu sempre quis fazer, que era apresentar programa e
a tendência natural depois disso é querer buscar mais, sempre querendo buscar mais. Então, depois de um tempo, eu entendi que eu poderia ter algumas oportunidades fora da rádio, e aí então eu abri a minha empresa, e aí eu tenho feito esses 2 trabalhos aí concomitantes aí, tanto na rádio como também com alguns clientes que eu tenho tão fora da rádio. Entrando em outros desafios que é empreender também, né? Exatamente, exatamente. E hoje, Nicolas, falando agora de comunicação, hoje a gente tem vários meios de comunicação. Até pouco tempo atrás a gente tinha praticamente TV e rádio só. E recentemente eu fui num programa de TV também, eu nunca tinha participado de um programa de TV. E aí foi mais um desafio de ver, cara, como é diferente cada meio de comunicação. A gente acha, não, falar na frente da câmera é barbada, liga a câmera, fala e deu. Só que, pô, a gente está acostumado a falar no digital, a gente está acostumado a fazer palestra, a gente faz muito, a gente se acostumou um pouco mais na rádio, mas na TV para mim foi um desafio muito grande que eu senti um nervosismo que até então eu não sentia, né? E quais são as dificuldades de gerar conteúdo hoje em dia, né? E visto que nós temos hoje vários meios de comunicação. Mudou muito. A internet e o celular, ele mudou completamente a dinâmica da informação. Antes, quem tinha informação era o meio de comunicação, seja o jornal, a TV, o rádio. Hoje, não é mais o jornalista que leva a informação, que é o primeiro a ter essa informação. Hoje é a pessoa que viu o acidente, tirou uma foto e mandou no WhatsApp. A informação deixou de estar na mão da imprensa e passou a estar na mão das pessoas. Essa foi a grande diferença que mudou praticamente toda essa dinâmica. Existe, dentro da disciplina de teorias do jornalismo, a gente fala sobre a teoria do agendamento. O que ela significa? Se falava e se questionava, se propunha a reflexão de que a imprensa que pautava os assuntos da sociedade ou é a sociedade que pautava os assuntos da imprensa? E as duas são verdades, né, até hoje, mas hoje muito mais a sociedade que pauta os assuntos, principalmente porque hoje é tudo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Por exemplo, a TV e o rádio têm uma diferença enorme, porque hoje tu tem a imagem no rádio, mas conceitualmente o rádio ele é muito mais espontâneo. A TV tu tem ali uma tela, uma câmera muito mais formal. Tem mudado muito isso. E essa mudança que a gente tem visto em programas sérios, que estão hoje mais leves, é por conta dessa nova dinâmica. Antigamente só quem tinha um vozeirão que falava no rádio. Hoje qualquer um consegue ter essa oportunidade, porque o mais importante não é a voz, e sim aquilo que é dito. E virou uma conversa cada vez mais informal, se comparado com o que era antigamente. Quando eu fui então ali participar, né, eu me senti um robô, porque eu tinha que ficar sentado e é com chroma key, né? É fundo verde, eles põem lá a telinha deles. Eu tinha que ficar sentado no robôzinho, eu não podia botar as mãos do lado do balcão, porque senão meus dedos sumiam lá no chroma key, né? E também não podia mexer no balcão, senão ia sair de posição lá, de foco, tava de cima, eu me senti um robô, tinha que ficar assim, sentadinho falando, não precisa nem se mexer lá. E traz isso muito que o Nicolas comentou, que a gente vê isso na televisão, né? Até os cenários, a forma, então às vezes tinha justamente isso, né? Uma bancada do jornal, hoje já se tem aquela questão de deixar o cenário como se fosse a tua casa, um sofá, algo do tipo, para gerar essa conexão que tem também nas redes sociais. Acho que aproximar mais isso, né? E a televisão vem buscando as pessoas da rede social, né? E aí trabalhando dentro dessas tuas especialidades, tanto na rede social quanto na rádio. Né, por mais que hoje a rádio também ela está no digital, ela está sendo transmitida ao vivo, né, mas quais são as principais diferenças que tu vê, assim, dando de dica também para o pessoal nessa comunicação que ela tem que ser feita na rádio e nas redes sociais? Hoje a gente vive constantemente em meio à internet. Vocês que são um pouquinho mais velhos do que eu, né, mas não tão mais velhos assim, lembram quando a internet surgiu e a gente dizia, agora a gente vai entrar na internet. Aí a gente ligava o computador, às vezes demorava um pouquinho, fazia a conexão da internet. Aí pronto, agora estou na internet. Agora eu vou sair da internet, desligar o computador e ir embora. Sim. Agora não tem mais essa entrar na internet. Hoje em dia, às vezes tu nem se dá conta, tu já tá com o celular na mão, rolando o Instagram e o que eu tô fazendo mesmo? Ou, por exemplo, tu vai pegar o celular para responder alguém e aí tu abre o Instagram e o que eu fui fazer mesmo? Tu te perde em meio a tanta informação. E isso tem algo muito positivo, que é o acesso à informação. Hoje praticamente qualquer pessoa pode aprender, quase praticamente tudo tem disponível na internet, né? Isso é uma revolução que foi feita no acesso ao conteúdo, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ruim.
na internet, muita perda de tempo, muito conteúdo que não agrega. Então, é importante que a pessoa ela escolha bem o que ela vai fazer, quem ela vai seguir, os conteúdos que ela vai consumir. E hoje a imprensa tem esse papel de ser de certa forma, selecionar aquilo que é relevante daquilo que não é. Então, a imprensa tradicional ela também tem o papel de separar a verdade do que não é, porque hoje também, em função de tudo isso, a gente tem muita fake news, muita inverdade aí sendo divulgada, e hoje qualquer pessoa, na medida que ela postou uma foto, tu saiu de férias, tirou uma foto, tu já produziu um conteúdo. Aquilo é um conteúdo. Se você veio aqui na Rimmel, tirou uma foto da cerveja, aquilo pode influenciar alguém a vir aqui querer conhecer. Então, e hoje no marketing digital, você tem falado muito sobre esse movimento de micro-influenciador, que quanto menos seguidores, quanto menor for o tamanho dessa pessoa, mais conexão e mais conversão ela consegue gerar na medida que tu tem uma relação mais próxima. Por exemplo, está lá o Neymar, sei lá, fazendo propaganda do Gol. O Neymar não anda de Gol. O Cristiano Ronaldo passando shampoo para caspa. Vocês acham que o Cristiano Ronaldo tem caspa? Então, tipo, para propaganda, para o marketing, beleza. É uma figura famosa, tu ganha visibilidade, mas isso não se converte. Não é verdade, assim, não é. Mas agora, eu vindo aqui na Rimmel, tomando uma cerveja, isso é real, isso é... E aí quem me conhece, o meu círculo de amizades, pode ser influenciado por isso. Antigamente a gente tinha um número limitado de pessoas que a gente podia conhecer. Agora, quantas pessoas? A gente pode ver a vida de todo mundo, a gente pode ver a vida de milhões de pessoas. E aí tu pode querer se comparar, e aí tu pode também se frustrar. Então é algo que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu acho que quando fala nisso, nessa questão de geração de conteúdo, de também esse conteúdo estar disseminado e a gente poder pesquisar, por exemplo, um conteúdo técnico sobre investimento. Eu consigo achar lá na internet, no Google, pesquisar. Mas o nosso desafio também quanto a isso é de que forma a gente consegue se conectar com a pessoa. Não é passar simplesmente o conteúdo, eu tenho que passar esse conteúdo de uma forma que eu me conecte e uma forma mais fácil para aquela pessoa gerar um entendimento. Porque simplesmente passar o conteúdo e dizer, o que é uma ação? Não, isso a pessoa vai buscar lá. Então acho que isso também entra dentro desse novo mecanismo, né? Antigamente se criava muito esse conteúdo, depois das redes sociais a gente foi vendo isso, que era assim, talvez a gente informar as pessoas sobre algumas coisas, mas depois veio esse desafio, porque começou a expandir muito, né? Então acho que isso também é legal tu comentar um pouco, né? A gente entrando nesse assunto, já que tu abordou, essa forma de buscar essa conexão, de que forma que a gente pode transmitir esse conteúdo e buscar essa conexão com o público-alvo, que era o que tu estava comentando, né? A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, e esse é um entendimento importante quando a gente fala em produzir conteúdo, porque a gente precisa se posicionar. Tem até um ditado que diz, seja quente ou seja frio, não seja morno, porque a gente precisa de fato se posicionar, e aí a gente vai agradar algumas pessoas, vai desagradar outras, e aí que tu consegue ter conexão, porque as pessoas elas se conectam por coisas que elas gostam ou por coisas que elas não gostam. Então, por isso que se formam grupos, por isso que as pessoas se reúnem em clubes, por isso que tem uma série de organizações sociais que são de pessoas que têm aquela mesma afinidade, e aí tem o encontro de moto, tem, enfim, várias situações. E hoje, praticamente, a gente consegue ter muitos produtos de boa qualidade e com preço parecido. O que vai determinar a decisão da escolha da pessoa é se ela vai ter algum tipo de relação com aquela marca, se o santo bateu, se ela teve alguma coisa que conectou com ela. Então, por exemplo, eu quero um nutricionista, e aí tu vai lá e pesquisa, tu tem várias opções, tu tem muitas opções, todos eles com preço semelhante, com uma entrega semelhante, e aí a pessoa vai escolher aquela que tiver mais a ver com ela. E aí isso só vai acontecer a partir desse posicionamento, a pessoa se posicionando. E no meio de tudo isso, a importância de utilizar essas ferramentas que existem hoje, a pessoa que não utiliza, ela corre o risco de perder clientes para profissionais menos qualificados que ela, sim, mas que se comunicam melhor, que utilizam as redes sociais de uma forma mais frequente. Então,
é determinante, assim, às vezes as pessoas podem dizer, bah, que saco, eu estudei para fazer determinada coisa, não quero fazer conteúdo na internet. Tu pode não fazer, mas saiba que terão pessoas menos qualificadas que ela, provavelmente, pegando clientes que ela está deixando aí porque não está fazendo. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante de comentar agora. Tu comentou, daqui a pouco a pessoa não estudou para aquilo e tem gente menos qualificada e daqui a pouco gerando conversão que tu não consegue gerar, mesmo tu tendo um conhecimento maior. E a gente vê daí qual a principal diferença de uma pessoa que tem conhecimento e não se posiciona na rede, daquela que não tem tanto conhecimento e se posiciona na rede. É a comunicação. Então o modo como tu consegue trazer o teu conhecimento à frente das pessoas e buscar a conexão. Então, às vezes, a gente sempre fala, cara, quando vê tem muita gente que não sabe tanto quanto tu, só que por ter uma comunicação muito boa e saber buscar essa conexão na rede social, vai gerar uma conversão muito maior do que tu consegue gerar. E aí isso acaba te frustrando também. E acho que um dos grandes pilares que faz as pessoas sentirem esse medo, acho que é o medo de estar na rede social, o medo do julgamento. Né? Porque hoje na rede social, né, existe um monte de leão, né? Todo mundo fala qualquer coisa lá na rede social. Então, como conseguir driblar esse medo do julgamento? Porque a gente sabe que, a gente está ali brigando por atenção, né? Tá rolando o feed brigando por atenção. A gente tem que fazer algo, né, os primeiros 3 segundos, para chamar a atenção das pessoas, elas quererem ver o nosso vídeo, o nosso Reels, enfim, o que a gente tem a dizer. E muitas vezes o que mais vai gerar isso é alguma coisa mais polêmica. Que é o que vai gerar um engajamento, um assunto mais polêmico. Só que, claro, quanto mais polêmico, mais vem o sentimento do julgamento. Então, como tu trabalhar esse medo de julgamento, né? Tem que aparecer nas redes, tá, mas eu vou ser julgado. Então, como trabalha isso aí? O mais legal da rede social é que tu escolhe o que tu vai publicar. Parte de ti. E por isso que tu pode ser estratégico, tu pode escolher os assuntos que tu vai abordar, aquilo que tu tem mais, tu se sente mais confortável para falar. Não necessariamente tem que entrar em polêmicas, tu pode se posicionar, mas também sem causar uma polêmica nesse sentido. As pautas do momento sempre são ganchos interessantes, mas também não é necessariamente obrigatório tu fazer isso, o que faz com que tu tenha uma conexão mais forte com as pessoas. Primeiro, antes de tudo, tu se conhecer muito bem, saber quem tu é, quais são os teus valores, o que tu acredita, falando de forma mais profissional, assim, da tua profissão. Tem diferenças, tem gente que daqui a pouco tem uma linha de investimentos que não é a mesma que vocês têm. E tá tudo bem. Eu trago o exemplo da política. Tudo bem, só se não for trade. A Bet vale? Aí não, aí não é investimento. Mas, por exemplo, pegando um assunto polêmico, política. Eu sou um cara que lido muito bem com todo tipo de pessoa, porque eu convivo com isso diariamente. Eu entrevisto políticos de extrema esquerda, de extrema direita, de centro, e claro, eu sei qual é o meu posicionamento, eu tenho isso muito claro para mim, mas ao mesmo tempo eu respeito a posição dos outros. Não existe certo e errado nesse sentido. O cara que tem uma visão totalmente de um Estado grande, de esquerda, que promove o desenvolvimento, é uma visão que ele tem, assim como o cara que é liberal e entende que a iniciativa privada é o melhor caminho, e todos eles têm a sua verdade, eu posso concordar ou não, mas não estão errados dentro daquilo que eles acreditam. E nas nossas profissões é a mesma coisa. Vai ter alguma a questão que é importante e precisa. Só que para isso precisa saber, tem que fazer essa reflexão interna e aí anotar, daqui a pouco anota os principais pilares daquilo que é o que tu acredita, daquilo que tu defende, e aí é a partir disso que vai ser o teu norte, vai ser a tua bússola que tu vai produzir o teu conteúdo. Muito se fala também no inimigo comum, né? Eu acho que como tu entender o teu público e buscar ali um inimigo comum. Digamos, o Jonas brincou agora com day trade, né? Então, às vezes a gente busca isso gerando às vezes uma conexão com aquelas pessoas que também acreditam na metodologia de investimento e entendem que é realmente o melhor caminho. Né? Isso também é uma estratégia válida, como analisar isso pensando no público mesmo. O Galvão Bueno, quando ele narrava os jogos, eu vi uma entrevista, ele comentou assim: a primeira coisa que eu faço é eleger um mocinho e um vilão.
dentro daquela transmissão daquela partida para contar aquela história. Isso facilita com que as pessoas elas justamente se conectem com isso. Então ele vai dentro daquela trajetória, ele vai pegar um cara para ser o herói e o cara para ser o vilão e vai ficar tramando sobre aquilo durante toda a partida para justamente gerar essa conexão, gerar essa emoção. Quando tu cria personagens, quando tu faz esse tipo de movimento, tu ajuda as pessoas a ter uma compreensão melhor. Quanto mais específico a gente é naquilo que a gente diz, no exemplo que a gente dá, hoje a gente fala muito no conceito de storytelling, né? Isso é criar, por exemplo, vocês foram num evento e assistiram várias palestras. Talvez vocês não lembrem de boa parte do conteúdo dessas palestras, mas talvez vocês vão se lembrar daquilo que um palestrante fez vocês sentirem naquele momento, ou de alguma pessoa que vocês conheceram lá e que disse alguma coisa para vocês. Então, muitas vezes não é o conteúdo técnico, é como a pessoa se sente a partir daquela experiência que ela teve. E é isso que de fato marca na vida das pessoas. Então, esse inimigo em comum aí, ele funciona bem justamente como estratégia de posicionamento. Nós não somos como esse tipo de pessoa. Então, vocês já me conhecem por saber que nós não somos assim. Por exemplo, sei lá, a pessoa que diz que não gosta de sertanejo, não gosta de música sertaneja. Então esse cara, ele não gosta de música sertaneja, tu já cria uma opinião baseado nessa característica de não, ou gosto muito de rock and roll, esse cara tem determinado perfil. Perfeito. Hoje, agora tu entrou nessa parte de storytelling, né? Muitos profissionais tentam usar e utilizam o storytelling, porque a gente sabe que, né, o contar história gera essa questão de conexão e também essa curiosidade nas pessoas, mas tem muitas vezes isso só como artificial, né? Tu vê um storytelling, tu vê que aquilo não é realmente aquilo que está vindo da pessoa, é algo mais artificial. Quais são os passos para realmente fazer um bom storytelling, para que ele consiga se conectar com o público e que não fique esse negócio, isso aqui foi escrito, é muito artificial, não é realmente o que aquela empresa ou aquela pessoa está querendo passar? Acho que se for verdade, já é meio caminho andado. Se tu puder trazer uma história que é verdadeira, de algum cliente que de fato solucionou, e principalmente, se não for tu falando, se daqui a pouco tu conseguir, o jornalista ele vive de contar histórias. E quem conta as histórias não é o jornalista, são as pessoas que contam essas histórias. Então, quando a gente vai fazer uma publicação, hoje a gente tem aí uma audiência muito grande no Instagram, especialmente da Rádio Independente, a gente discute isso semanalmente, né, nessa pauta relacionada a histórias. É quando tu vai entrevistar alguém, tu tentar identificar qual que é a história que essa pessoa tem para contar e ela contar para a audiência, né? Hoje na internet a gente tem a oportunidade da imagem. E a melhor recomendação que eu posso dar, ao invés de dizer alguma coisa, é mostrar alguma coisa. Vale muito mais tu mostrar uma reação do que dizer que a pessoa se emocionou. Eu prefiro mostrar ela se emocionando. Então, é isso que a gente sempre busca. A gente sempre fala, né, que muitas vezes a gente acompanha um evento ou vai para uma pauta e tem o momento do gol, que é aquele momento específico que a gente precisa estar pronto para captar. Que se passou, perdeu. Às vezes, e aí é importante a gente ter isso em mente. Eu tinha um professor de rádio, né, o professor Sérgio Reis, que ele falava que tudo é forma e conteúdo. Se o conteúdo é bom, tu não precisa de muita forma, ou seja, tu não precisa de uma edição muito rebuscada, de um ângulo diferente. Câmera parada e registra, conteúdo bom. Agora, se o conteúdo é ruim, aí é aquela coisa de tirar leite de pedra. Aí tu vai ter que usar recursos de edição, de alguma forma, alguma outra estratégia para tentar tornar aquilo interessante. Então é isso, tipo, tu conseguir trazer histórias, se forem verdadeiras, melhor, mas não tem problema se não for, desde que aquilo faça sentido e tenha conexão com o teu público e ao criar esse material, tu precisa ter muito claro quem que vai consumir esse teu conteúdo. Porque aí tu consegue usar elementos, consegue usar exemplos, tu consegue usar uma caracterização que fique alinhada para quem tu está produzindo. A principal dica para qualquer pessoa que vai se comunicar é saber com quem ela está falando. E ao saber com quem tu está te comunicando, tu consegue adequar a tua linguagem
para que ela fique na mesma linha. Tu não vai falar com uma criança da mesma forma que tu falaria com um adulto. Então, tu tem que ter essa maleabilidade para poder, primeiro, conhecer o teu público, o teu cliente e poder se comunicar de forma certa com ele. E até acho que mais que isso agora, Nick, que tu falou, me veio um negócio na cabeça que é o tal do rapport, né? Que é o rapport que é a gente buscar espelhar o modo como a gente está se comunicando com aquela pessoa. Então, o que a gente comentou agora, pô, cada pessoa a gente vai se comunicar de um jeito diferente. Então, a gente entender também como as pessoas se comportam, pensam, enfim, eu acho que isso faz uma diferença absurda na comunicação, seja com amigos, seja profissional, com cliente, seja em casa, com a esposa, com o marido, enfim. Porque uma das coisas que a gente viu e quebrou uma barreira que eu tinha, né? Eu sempre aprendi do meu pai que, pô, quando tu aperta a mão forte. Valendo. Aperta firme, quebra os dedos da pessoa para mostrar, né, que tu é forte. Mas não é assim. Por quê? Porque tem pessoas que daqui a pouco elas são mais acanhadas. Então, no momento que eu vou apertar a mão forte da pessoa, ela vai se sentir constrangida. Então, o rapport é justamente isso, tu conseguir se espelhar no modo como a pessoa vai se comportar. Então, pô, tu vai dar a mão pra pessoa, a pessoa vai apertar fraco, tu aperta na mesma intensidade que ela apertar. Tu vai conversar com a pessoa, pô, o tom de voz dela, tu faz no mesmo tom de voz que ela vai fazer também, para justamente ir buscando essa conexão, para ficar uma conversa que, pô, ninguém quer ser superior a ninguém. Então, acho que isso é um diferencial absurdo que, cara, tu pode trazer para dentro da tua empresa, né? Uma das primeiras coisas que eu ensinei, entre aspas, para o pessoal que atende lá é o rapport. E esse rapport pode ser pessoal e também pode ser digital, né? Às vezes as pessoas pensam, como é que eu vou fazer rapport pelo WhatsApp? Né? Bom, se alguma pessoa mandar bom dia com ponto de exclamação, como é que vai responder? Bom dia com ponto de exclamação. Né? Se a pessoa mandar bom dia com 15A, é um bom dia com 15A. Então é buscar essa conexão. E aí, dentro disso, Nicolas, eu queria que tu conversasse um pouquinho qual a importância de uma boa comunicação assertiva. Se puder trazer também no profissional, obviamente, né? O que isso pode gerar de diferença em até resultado, e também, cara, para a vida, com amigos, com esposa em casa, com marido, enfim. Tudo passa por uma inteligência emocional, assim, que a gente precisa ter uma maturidade de entender que o outro é um ser diferente de ti e que ele não vai reagir muitas vezes da forma que tu reagiria na mesma situação. Então isso que tu comentas de ter essa adequação, desse rapport, ele é importante porque no momento que tu vai fazer uma cobrança, e quem é líder, quem é gestor, vai precisar fazer essa cobrança, tu precisa ser muito claro, tu precisa ser muito assertivo e claro, entendendo dentro da realidade da pessoa, mas não presumindo que a pessoa ela faria o que tu fizesse. E é teu papel, e eu acho que é assumir essa responsabilidade pela comunicação. Uma das frases mais clichês que existem é: a comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Só que quem tem a responsabilidade de se fazer entender é quem fala. Então, na medida que tu passa uma tarefa para alguém ou tu faz algum pedido, tu precisa se certificar que a pessoa entendeu aquilo que era para fazer. Então, isso é muito importante. E aí, saber lidar também com a crítica, saber lidar com o feedback negativo, não ficar se esquivando, não ficar dando desculpa, saber realmente ouvir e reconhecer às vezes se tu está errado. Eu acho que é importante o maior erro é a gente achar que sabe tudo. A gente não sabe tudo, não tem problema dizer que não sabe uma resposta. A gente às vezes por insegurança ou por medo quer responder ou dizer que sabe de tudo, mas na verdade o grande segredo é justamente saber fazer perguntas, seja você passando uma tarefa, seja você recebendo essa tarefa, seja você lidando com o seu cliente, e aí o alinhamento de expectativa é muito importante, porque o ideal é que tu consiga superar essas expectativas, só que se tu prometer muito pro cara e não conseguir cumprir com aquilo que tu prometeu, o cara vai ter uma experiência muito ruim contigo, ele vai depois te falar mal de ti depois, enfim, esse cara não cumpre e tal. Então, o que a gente tem de mais importante é a nossa credibilidade e a nossa palavra. E tudo vai passar por essa comunicação. É muito melhor tu dizer, poxa, eu não vou conseguir fazer tal coisa, do que prometer e depois não conseguir fazer. E isso exige bastante coragem, assim, porque as conversas difíceis, principalmente para nós homens, assim, é mais complicado, assim, a gente não gosta muito, a gente prefere, a gente é muito no prático e no resolver, falando em relacionamento, puxando por esse lado, mas a gente precisa poder ter esse espaço de poder dizer o que sente, porque na medida que tu fala, aí, além de tu informar a pessoa sobre aquilo que tu está falando, tu cria um alinhamento.
porque muitas vezes a pessoa vai criar na cabeça dela uma ideia daquilo que eu queria, mas se eu não falar, ela pode estar enganada, pode estar... Poxa, sei lá, a pessoa quer sair para jantar, e aí um quer comer pizza, outro quer comer sushi. E aí, se não falar o que quer, a pessoa vai supor, eu achei que tu queria vir aqui, não, mas eu não falei. E aí, enfim, acaba tendo esse desalinhamento. Então é interessante sempre a gente exercitar isso, né, de realmente poder falar quando... e não guardar as coisas para si, conseguir realmente claro, com cuidado, educação, poder falar aquilo que precisa ser dito. Esse ponto é bem importante que tu traz, né, dentro desse papel de liderança, né, porque a liderança realmente vai ser aquela pessoa que ela vai dar o exemplo e que as pessoas também vão se conectar. E aí tu consegue justamente essa conexão, como tu comentou, né, não ter medo de errar ou falar que não sabe. Então, quando se fala em liderança, o principal ponto de conexão é tu se colocar no ponto de humilde, né? De tu descer e realmente estar próximo dessas pessoas. Eu acho que isso é um ponto bem importante que tu comentou, né? A gente lê, vai em referências, quando se busca a gestão de liderança, o primeiro ponto é isso. Tu tem que ser humilde em relação às pessoas que tu está liderando para mostrar essa fragilidade. Eu acho que é aí que tu comentou muito bem, né? Essa questão, às vezes, do homem de ter essa dificuldade de que errou em algo, né, que tem uma dificuldade em algo, né, isso é bem importante. E queria que tu comentasse também essa tua experiência com a comunicação, o quanto que tem ajudado justamente nesse papel de liderança que hoje tu exerce, e também olhando para um lado de venda, né, quando tu comenta ali sobre esses perfis aí, o quanto que isso te ajudou depois nesse processo de venda que tu já faz dentro da rádio, mas indo para o teu negócio agora também. Eu tenho muito orgulho, assim, da equipe que eu tenho lá na rádio, né? Nós somos em 6 pessoas, né? Não é uma equipe grande, assim, mas eu gosto de dar muito espaço e liberdade para que as pessoas façam. E aí, em várias reuniões, inclusive, eu faço sugestões e as pessoas, eu acho que não é por aí, beleza. Se a equipe... Ela, claro, tem situações e situações, mas quando a gente está falando, por exemplo, a gente trata muito sobre produção de conteúdo, a gente troca muito, e aí daqui a pouco a ideia de um com a ideia do outro consegue juntar e fazer alguma coisa diferente. A gente tem essa troca muito comum e a gente tem muito claro isso, que a crítica que eu vou fazer ao teu trabalho não é a tua pessoa, é o teu trabalho. A gente não dá, esse vídeo que tu fez, essa entrevista ficou ruim. Mas eu não estou dizendo que o Jonas, que o Thiago são pessoas ruins, não, a gente não ficou boa. Discute ideias e não pessoas. Exatamente, então a gente tem essa liberdade de poder falar e isso faz toda a diferença numa equipe que tenha espaço para se destacar. O líder é aquele que sabe que tem profissionais na equipe que são melhores do que ele naquelas determinadas funções. A gente está lá para, de certa forma, possibilitar que todos desenvolvam o seu melhor trabalho, a sua melhor versão. E conseguir equilibrar isso é importante. Tu comentaste em relação à venda, né? A venda é um processo que para mim sempre acabou se tornando natural, assim, porque eu nunca fui uma pessoa que gostou de vender, que tinha esse perfil, porque eu sempre estudei muito para desenvolver um bom produto. Se o produto é bom, ele vai vender. Só que tu também precisa oferecer, tu precisa de alguma forma conversar com a pessoa, tu precisa convencer por que ela tem que escolher tu e não escolher o concorrente, né? E aí eu acho que o fato de eu acreditar muito nos produtos que eu vendo e quais são os meus produtos. Hoje são programas de rádio, não deixam de ser produtos, a minha imagem, quando eu faço contratos com empresas para divulgação, a minha produção de conteúdo, quando eu falo em gerenciamento de redes sociais e produção de conteúdo. Então, basicamente, é tu acreditar e entender quais são as soluções que tu oferece. Hoje, por exemplo, pela trajetória que eu tive, e eu ouço isso de clientes que gostam de trabalhar comigo pela forma como eu faço a direção das gravações, porque a maioria das pessoas não tem facilidade de falar para frente de uma câmera, para gravar um vídeo, e esse momento ele precisa ser um momento divertido. Tem até uma frase que eu li esses dias que é impossível competir com quem está se divertindo. Então eu gosto de passar isso sempre para a equipe com quem eu trabalho.
o trabalho ele não tem que ser, ele pode ser difícil, ele pode dar trabalho, mas ele pode ser divertido. Não precisa ser maçante. Então, quando está todo mundo num ambiente que tem um propósito de fazer algo de relevância, e aí a gente tem uma competição sadia ali dentro das equipes, dos trabalhos que eu faço, que é, poxa, cada um quer fazer um conteúdo melhor, mas não com o objetivo de se destacar, mas com o objetivo de que a empresa se destaque pelo conteúdo, e hoje a internet permite isso, de tu ver na hora o resultado do teu trabalho, tu vê a reação das pessoas, tu vê os comentários, tu vê a audiência, e isso é muito gratificante, tu poder ver o teu trabalho dando resultado. E claro, para mim que trabalho com comunicação, é audiência. Se a audiência gostou daquele conteúdo, quer dizer que esse conteúdo deu certo, e é isso que nos dá satisfação. E o resto, a venda, tudo vem depois, porque tendo audiência, tu consegue então ter um produto. Para tu ter audiência, tu tem que ter um bom produto, tem que ter um bom conteúdo. Para ter um bom produto, um bom conteúdo, tem que ter um conhecimento de como fazê-lo, e antes disso é a preparação, o estudo, enfim. E lá no final a venda acaba sendo uma consequência, e não o contrário. Não é, preciso vender e agora vou fazer o... Não, é o processo inverso. Faça uma coisa, precisamos fazer algo muito legal, e se a gente conseguir, isso vai resultar em grana. E tu acha que no mundo de hoje, que o digital está tão forte, essa capacidade de saber se comunicar, ela vem diminuindo drasticamente? Porque hoje tu vê, cara, eu sempre brinco com a minha esposa, né? Pô, tu vai no restaurante, normalmente tu vê um casal com um filho, tá todo mundo com o celular, não tá mais conversando. Então, eu sou um cara que eu não gosto disso, mas enfim, isso é uma coisa pessoal minha. Normalmente, se eu tô fora de hora, eu não tô com o celular mais, né? Até por trabalhar com isso diariamente. Então, tu acha que daqui a pouco, com o crescimento digital, isso faz com que a comunicação ela diminua cada vez mais? Isso pode ser um fator decisivo para daqui a pouco profissionais não tão qualificados, ou para relacionamentos que daqui a pouco não dão mais muito certo, né? Que tem um índice muito maior de separação do que a gente tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Pois é, antes tu tinha o teu bairro, a tua cidade, para conhecer as pessoas, agora não tem mais fronteira. Tu consegue te comunicar com qualquer pessoa no mundo, mas tu não conhece o teu vizinho. Então são mudanças que a sociedade teve em função de tudo isso que a gente está vivendo, e eu vejo que essa geração nova agora, essa geração Z, de fato, ela tem uma diferença gritante em relação à nossa, assim. Pelo que eu tenho lido e acompanhado, né? É uma geração que não se comunica tanto, mas eu não sei exatamente se seria só por causa da rede social ou da tecnologia. Eu acho que tem a sua influência grande, mas é uma outra cabeça das pessoas. Eu tive já um colega que trabalhou conosco durante um período, e que ele tinha também essa idade aí, na faixa dos 15 anos, por ele, era jovem aprendiz, e ele não atendia o telefone, sendo que a ligação era interna, era de um outro setor, não era nem uma ligação de fora, era de um setor para o outro. Daí eu penso, pô, ele não atende. Pois é. A pessoa não te atende o telefone, mas te responde no WhatsApp. Mandei o WhatsApp, a pessoa não responde, o que eu faço? Como é que eu falo com ela? Então, a pessoa tocou o telefone, e agora, o que eu faço? Eu preciso falar? Então realmente, e aí é também entender, assim, por exemplo, tu vai colocar, e aí tu vê se a gente começa a observar essa gurizada aí no supermercado, atendendo, elas são mais quietas, mais na dela, porque elas vão ter outras profissões que daqui a pouco não vão ser o atendimento ao público, e eu acho que tu conseguir se comunicar com as pessoas talvez seja uma das habilidades mais subestimadas que a gente tenha na nossa vida, porque eu cito sempre esse estudo que foi feito durante 50 anos. A Universidade de Harvard acompanhou um grupo de pessoas para tentar identificar qual que era o fator determinante para a felicidade. E aí analisaram uma série de itens, segurança, lazer, dinheiro, enfim, viagem, e eles chegaram à conclusão que o item mais importante para a felicidade é a qualidade das nossas relações. E aí é a qualidade com relação ao marido, com a esposa, com os amigos, no trabalho. Então, e para a gente ter boas relações, a gente só consegue isso
tendo essa liberdade de se comunicar, de ter essa intimidade de conversar. Então, é uma habilidade que ela é tão importante para negócio, como também para a vida pessoal. Que baita corte, hein, José? Hã? Aí, Borghetti, esse aí foi um corte bom, hein? Esse foi um baita corte, hein, para nós. Nicolas, trazendo um pouquinho, juntando tudo que a gente comentou até agora e indo nessa especialidade de storytelling que tu tem, como tu acha que hoje tu pegaria uma pessoa, pô, tem uma pessoa lá na internet, ela tá assistindo aqui o nosso podcast e ela Tudo bem? e ela quer avançar, ela quer melhorar na internet, enfim, e ela ainda é desconhecida, ela ainda não tem ainda uma autoridade que ela passa. Como tu criaria um storytelling para essa pessoa? Ou o que ela teria que fazer? Quais seriam os passos, o passo a passo para que ela coloque em prática e que venha tendo resultado a médio e longo prazo? Eu acho que a primeira coisa se tu está começando, se tu é uma pessoa muito jovem, está entrando no mercado de trabalho, primeiro tu precisa fazer alguma coisa da tua vida. Precisa estudar, precisa trabalhar, precisa viver, precisa ter experiência, porque tu só vai conseguir construir uma história na medida que tu viver coisas. Se tu fazer besteira... Experiência pessoal, não digital só. Tu tem que ter vivido, não tem como ter uma experiência no digital sem ter vivido isso na vida real. Então a primeira coisa é essa. Agora, se a pessoa já viveu um pouquinho, né, já tem alguma experiência, aí justamente é olhar para ela, entender qual que foi, qual que é o objetivo dela em estar ali, e aí trazer histórias, trazer situações que conectem com aquele objetivo. O grande desafio hoje é tu não parar. Porque as pessoas querem dieta de 21 dias, elas querem crescer no terceiro vídeo já explodir. Enriquecer em um mês. Exatamente, vocês não têm aí uma dica para isso? Isso é o que mais pedem. Aqueles, fique rico, 10 passos para enriquecer rápido e fácil. Opa, é rápido, é fácil, eu também quero. E aí a gente sabe que na medida que a gente vai... envelhecendo um pouquinho, tu começa a ficar um pouco mais paciente e entender que tudo tem um processo, que tudo tem o seu tempo, que as coisas elas nem sempre são na velocidade que a gente gostaria e às vezes a gente precisa estar pronto para isso. Então a pessoa que ela tem que primeira pergunta que ela tem que se fazer é de que forma que a internet pode ajudar ela na vida dela. Ela quer usar isso profissionalmente, faz sentido para ela ter isso, escolher fazer. Se tu não quiser mostrar a vida pessoal, eu tenho clientes que não querem mostrar a vida pessoal e está tudo bem, não existe essa necessidade. Claro que tu mostrar um pouquinho sobre quem tu é sempre é positivo, porque tu cria oportunidades de conexão. Então, sei lá, eu gosto de vir lá na Rimmel, tirei uma foto na Rimmel. Pô, quem gosta de cerveja, quem gosta de lugares como esse, pode ter, que legal, também gosto e tal. É a mesma coisa pensar em algum artista, alguma referência de vocês, e aí essa referência vai lá e, sei lá, botou a camiseta do Inter. Pô, ele é colorado, isso é dos meus. Já mais uma coisa, já cria uma conexão também em relação a isso, inclusive... Campeões gaúchos. Todos nós, né? Estão muito felizes. A produção não, mas nós aqui somos. Nós vamos cortar a gravação aí. Enfim, mas é isso, assim, a primeira coisa é se fazer, porque técnica e não achar que existem hacks, atalhos, cara, é o trabalho, é o dia a dia, é mostrar o bastidor e principalmente tentar gerar valor para as pessoas. Quando tu vai pensar em produzir conteúdo, o mais importante é que aquilo tenha relevância para quem vai consumir. E aquilo não tem que ser bom para ti, tem que ser bom para outra pessoa. Eu até citei numa reunião recente assim, cara, tu vai produzir, tu não pode ter medo de daqui a pouco contar alguma coisa ou revelar algum segredo do teu trabalho, porque a pessoa tem que sentir que se no gratuito aquilo é tão legal, é tão bom, imagina se eu pagar. Então, por exemplo, o cara dá dicas de nutrição, dá dicas de investimentos, cara, esses caras me ajudaram tanto somente aqui no gratuito que, cara, eu quero investir para poder ver como é que é essa experiência do pago e aí criar momentos com as pessoas justamente para privilegiar esses momentos. E uma coisa que a gente viu na prática agora nos últimos meses, né? Como quando tu faz algum conteúdo ou tu entra em contato com uma pessoa de uma forma mais pessoal e menos
profissional, entre aspas, né? Eu digo na comunicação, como a gente tem uma taxa de resposta, enfim, de conversa muito maior. Né? Então, o exemplo foi para os nossos eventos, enfim, quando a gente queria fazer algo muito profissional, ficava muito descarado que, daqui a pouco aquilo ali é uma venda. A gente nem conseguia se comunicar direito. Exato, a gente nem conseguia se comunicar direito. Quando a gente trouxe a pessoalidade, cara, é do meu jeito, eu sou assim e tal, e o Thiago a mesma coisa, a taxa de conversão foi muito maior mesmo. E se tu vai conversar com qualquer pessoa que trabalha com vendas e perguntar qual que é a habilidade mais importante, qual é a técnica, e pelo menos com quem eu já conversei e vive disso, vai falar que é relacionamento. Sim. É tu realmente conversar com o teu cliente, é tu se preocupar com o interesse dele, é tu de fato ligar para ele para saber se o produto que tu vendeu ou o serviço que tu prestou se está bacana, e às vezes não é só mandar o WhatsApp, é realmente conversar, pô, como é que está sendo para ti, tá funcionando, não tá, posso te ajudar com alguma coisa. Eu acho que é ter essa preocupação de que o cliente tenha uma experiência boa. Eu soube de um amigo nosso aqui que me contou que pediu um delivery e aí o pedido veio errado. E aí ele entrou em contato, olha, o pedido veio errado e tal. E aí só faltou, foi mal atendido, só faltou ser xingado. Cara, se tu errou, cara, a primeira coisa que tem que fazer, olha, me desculpa, daqui a pouco eu vou te dar um pedido de graça, não precisa pagar, vou te mandar. Cara, tu precisa naquele momento que o cliente resolver e fazer. E se tu consegue virar esse cara, não é problema não errar, o problema é como tu lida com esse erro. Então, se tu conseguir, por exemplo, daqui a pouco a pessoa ainda vai dizer, cara, pedi, deu errado, mas depois os caras me recompensaram tão bem que agora eu vou falar bem dessa empresa, dessa marca. Na verdade, aí vai estar a diferença, né, na forma que tu resolver um problema. Às vezes vai te dar mais valor em relação a isso, entender que tu teve um problema, tu entendeu, né, que teve algum processo ali, alguma coisa que tu errou, mas tu está disposto a solucionar esse problema. Ou também as questões de produto. Produto eu consigo comprar uma caneta em qualquer lugar, tá? Mas como eu vendo essa caneta? Como eu dou uma assistência dessa caneta? Como que eu vejo se essa é a melhor solução pro meu cliente? É aí que a gente vai se diferenciar, a gente vai estar muito mais próximo e aí a comunicação ajuda bastante nesse ponto, né? O Simon Sinek, do Comece pelo Porquê, ele fala que boa parte das estratégias de venda, elas são manipulações, né? Que ao invés de tu pegar e descrever o teu produto, porque daí tu tem ali os 3 níveis ali do Golden Circle que ele fala, né? Sendo que o caminho que tu deve fazer não é dizendo tenho esta cerveja para vender, ela é feita nos das melhores técnicas para que você possa ter um momento feliz com os teus amigos. Essa seria uma forma de não começar pelo porquê. A verdade, cara, tu vai ter um momento especial. E aí, nesse momento especial, tu vai poder consumir uma cerveja de excelente qualidade, produzida com os melhores insumos e que vai, então, resultar, que vai ser servida nesse espaço, que tem esse preço e estou vendendo, compre de mim. Então, fazer essa reflexão de poder entender qual que é o grande sentido, propósito, transformação que o teu produto oferece. E é aí que tu vai poder oferecer para a pessoa, porque a pessoa não compra um celular porque ele tem uma câmera de tantos megapixels, ele compra a garantia que ele vai tirar uma foto bacana da família no momento alegre, nas férias, enfim. É isso que ele tá comprando. É o benefício, não é o recurso técnico propriamente dito. Bom, a produção nos avisou já, né? Já estamos indo pro finalmente aí. A conversa passa rápido. E Thiago, eu vou te dar a honra de fazer a pergunta de ouro aí. Vamos lá. Porque tu vai escolher. Nós tinha 2, né? Sim. Mas tu vai escolher a pergunta de ouro, então eu vou deixar te escolher ela. A nossa pergunta de ouro que a gente já trouxe no Super Holder Talks é qual o melhor conselho que você já recebeu? Mas essa tu já respondeu. Eu não sei se tu lembra. Mas vai ter 1 minuto para dizer a mesma coisa que tu disse lá. Não, tô brincando. Mas a gente vai mudar para ti e claro que isso é difícil de a gente... E se alguém quiser ver essa, tem que voltar no Super Holder Talks. Então, seria qual aí o melhor conselho que, na tua opinião, tu já deu para uma pessoa? Pode ser da família, da tua equipe, enfim. O melhor conselho... Eu acho que eu tive algumas conversas já com alguns colegas e eu acho que foi talvez
acreditar no processo, acreditar de que às vezes a gente vai precisar passar por coisas que a gente não gosta, por situações que a gente não gostaria de estar, falando de forma bem objetiva. Eu vou ter que estar fazendo pautas, cobrindo assuntos, indo em eventos que daqui a pouco eu não gostaria de estar, ou não seria o meu objetivo futuro, ou estar daqui a pouco aceitando clientes que não é o meu cliente ideal, que eu vou ter, ou que eu vou ter que passar por situações que não é aquilo que é o objetivo final, mas que fazem parte do processo para eu me tornar quem eu quero ser. Então é saber que na medida que tu vai criando essa maturidade e esse crescimento, tu vai podendo ter a capacidade de escolher. Mas no começo tu não tem muita alternativa, tu tem que te agarrar no que tu tiver. Quando eu comecei, eu não comecei apresentando programa, eu comecei na técnica e não era aquilo que eu queria fazer. Mas foi importante ter tido aquela experiência, ter passado por esse processo, justamente para poder me inserir num meio de comunicação e que abriu portas para tudo que eu estou vivendo hoje, que eu conquistei, que eu consegui ter essas oportunidades, mas foi tudo porque lá atrás eu tive essa oportunidade e passei por períodos assim, onde eu tive que trabalhar bastante, recebendo um salário pequeno, mas que fez dormindo pouco, dormir pouco eu ainda durmo, mas quem sabe um dia eu possa dormir um pouco mais, mas tá diferente a vida de quando eu comecei e eu trabalhava 8, 9 horas por dia e todas as noites eu tinha aula, do que agora que, entre aspas, eu só trabalho, mas pelo menos eu estou sendo pago por tudo que eu faço. E eu acho que é isso. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão começando e eu disse, olha, as pessoas precisa fazer isso agora para poder aprender e seguir em frente. Eu acho que é por aí. Maravilha. No Super Roder Talks ali a gente teve uma conversa rápida e a gente disse, não, o Nicolas a gente vai ter que deixar para um episódio completo, com certeza agregou muito, teria muito mais coisa aqui para a gente fazer. Teve algumas perguntas aqui que a gente pulou porque entrou em outras, né? Mas Nick, te agradecer aí pelo teu tempo, por todo esse ensinamento, né? Acho que é muito importante aí para quem quer se comunicar, para quem quer vender, para quem quer se comunicar melhor com as pessoas aí da sua família. Isso é muito importante, essa parte que tu trouxe também de alinhamento de expectativas. Então, com certeza foi um conteúdo que agregou bastante. E aí, para o final também, que tu deixa tuas redes sociais, como o pessoal pode continuar essa conversa aí contigo. Cara, pode me seguir lá no Instagram, @nicolas.horn, por ali que é a principal rede social que eu utilizo, né? Feliz de estar aqui, de poder trocar essa ideia com vocês. É muito bom assim, a gente estar inserido no meio de pessoas que têm esse desejo de crescer, a gente que já se conhece há tanto tempo, né? A gente mudou tanto durante todo esse período, eu acho que a gente mudou para melhor aí durante esse tempo e é muito legal ver nossos amigos assim cada vez mais maduros, conquistando coisas, fazendo coisas diferentes e hoje a gente se troca, né, experiências, né, cada um dentro da sua área e é muito bom poder ter essas oportunidades. Então, se é para deixar um conselho aí para as pessoas, valorizem os amigos, aproveitem as experiências e escolham bem com quem vocês decidam se relacionar, porque isso faz toda a diferença. Excelente. Nicolas, mais uma vez, muito obrigado. E você, eu vou dar mais um convite, né? Novamente, como eu dei lá no início, nós estamos aqui na Himmel Beer e agora você pode participar conosco aqui ao vivo, participando dos bastidores, conversando com a gente depois, com os entrevistados também. Então, pessoal, agradecer muito aos nossos patrocinadores, aqueles que fazem com que tudo isso seja possível, né? A Músculo Suplementos, Mecânica Rio Branco, Gardel Imóveis e também, claro, eu ia esquecer? Não. Vidraçaria Steffens, meu amigo Wesley, né? Vidraçaria Steffens, tudo que você precisar, pessoal, serviço aí no Rio Grande do Sul inteiro. E os caras estão voando, eles estão fazendo para Santa Catarina, para tudo que é lugar, logo tá no Brasil inteiro já. Acorda às 5 da manhã, já estão fazendo orçamento? Eu acordo para ler livro, o cara já tá voando lá com o caminhão dele lá para cima e para baixo. Então, agradecer muito a quem nos apoia aqui, claro, aos produtores desse podcast, Beta Design Arquitetura e Rafa Borghetti. Galera, até a próxima. Eu achei que tu não ia falar dos patrocinadores, dos produtores, né? Por favor, eu tenho uma pergunta aqui, eu tô com o Gabriel aqui agora, inclusive, quem quiser assistir a produção do Roder Talks aqui, né? Por favor, fique à vontade,
na Himmelbier. Gabriel, tu tem alguma pergunta aqui pro pessoal? Tu que foi privilegiado. Uma salva de palmas pro nosso ouvinte premiado aqui. Aí, Nosso ouvinte premiado. Tu tem alguma pergunta para fazer pros rapazes aqui? Pro Nicolas, enfim? Cara, Por favor, aqui, ó. Pegar aqui. Isso, Tá bom. segura aqui. Aqui, ó. Mais pertinho aqui. Tá, Isso aí. Na verdade, só agradecer, né? Porque vim hoje para ver o que ia ser, né? De curioso mesmo, né? Conhecendo o Nick, né? E o pessoal ali. Mas agregou muito para mim, tá? Então, só agradecer. E se tu tivesse que fazer uma pergunta pro Nicolas agora, o que seria? Aproveita, Gabriel, que eu vejo que tu tá participando bastante agora nos stories lá da tua empresa, já pede uma dica aí pro Nicolas aí. Ah, verdade. Uma que seria interessante, né? Como ter mais engajamento, né? Tipo nos stories. Legal, vamos lá. Sobre engajamento. Primeiro entender que stories e feed são coisas diferentes. O feed, ele foi feito para que tu consiga aumentar a tua audiência. Então os conteúdos que tu for fazer lá, eles são conteúdos visando sempre o aumento de engajamento e o alcance de mais pessoas. Se for em vídeo, melhor ainda, através dos Reels. E os Stories é o local para te interagir com a tua audiência, com as pessoas que já te seguem. A maioria das pessoas que vão assistir os teus Stories são pessoas que já seguem a tua página. Essa é a primeira coisa. Então tu tem mais liberdade de mostrar bastidores, de daqui a pouco mostrar coisas que, digamos assim, não renderiam, entre aspas, não seriam conteúdo tão relevante para o feed. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, entender que os Stories, eles são importantes, principalmente o primeiro de todos do dia é o mais importante. Então, fazer um bom story por primeiro, deixar sempre esse melhor conteúdo, porque se ele for ruim, tu pode fazer outros depois, a pessoa vai pular e aí ele não vai te entregar. Então isso é importante. O Stories é o lugar da interação. Se no feed a gente fala muito sobre o tempo de tela, que é a pessoa ficar assistindo o vídeo até o final, ficar naquele conteúdo, dando a legenda, o story é o momento que tu tem que despertar o interesse da pessoa te responder. Então tu pode fazer caixa de pergunta, tu pode... eu não sei qual é que é a tua empresa. Móveis sob medida. Móveis sob medida. Ali tu vai poder mostrar o processo de fabricação do móvel, de mostrar o bastidor. Tu pode daqui a pouco fazer alguma promoção específica no story para quem estiver ali assistindo, para quem interagir. E aí tu tem que sempre pensar em formas que faça com que a pessoa queira mandar uma mensagem através do story. Fazer alguma pergunta... Enfim, é o local específico para isso, para conversa, para início de conversa, para despertar o interesse da pessoa em conversar, em mandar uma mensagem. Eu, apesar de ser produtor desse podcast também, eu tenho uma dúvida pro Nick, na verdade são duas. Primeiro eu quero te dizer que, cara, é um privilégio estar produzindo um episódio que está participando de novo, né? Teve o Super Holder Talks, né? Eu falei nos bastidores aqui pra ti que eu te ouvi muito nas enchentes, né? Então, cara, foi um trabalho de extrema importância. Então, cara, parabéns pelo trabalho de vocês. E, cara, a minha dúvida, assim, como comunicador, como que tu lida com haters no dia a dia? Se é que tu tem, né? Como que tu lida com isso, assim? Cara, no dia a dia, tu publica uma notícia do político A, a galera do político B reclama e tal. Como que tu lida com isso no dia a dia? Eu não tive ainda, na verdade teve algumas situações aí de que, enfim, eu não fui o responsável, enfim, mas teve uma reação negativa. Mas, em primeiro lugar, eu meio que não dou bola, assim, eu acho que, vamos lá, falando propriamente a minha pessoa, contra mim eu nunca tive uma experiência ruim de uma pessoa me criticando por alguma coisa que eu tenha dito, me ofendendo diretamente, eu não tive essa experiência ainda. Mas todo o conteúdo que é produzido no digital da rádio, de certo modo, ele está sob a minha responsabilidade. E esse conteúdo, sim, já tivemos inúmeras publicações que as pessoas criticaram, que elas não gostaram da notícia. E aí, a primeira coisa é entender que a pessoa tem a liberdade de escrever o que ela quiser e se eu fiz o meu trabalho bem feito, ou seja, a notícia estava correta,
a pessoa tem o direito de não gostar à vontade, é um comentário a mais, um engajamento a mais, então eu não me afeto com isso. A minha preocupação é se a gente comete um erro, isso realmente faria com que a gente tirasse a publicação, enfim, aí me afetaria. Mas se a notícia está bem apurada, está certa, aí eu não tenho o menor problema em ter comentários negativos, porque existe aquela questão que é a seguinte: muitas vezes uma pessoa critica ou detona, essa não sei o que lá. Aí vem outros comentários embaixo, começa a defender. E aí que se cria ali uma disputa, e muitas vezes as pessoas que defendem são muito maiores do que as que vão contra, e é uma minoria tão pequena, né, se tu for analisar. A grande maioria das pessoas não interage, não comenta, então aquela coisa de estragar o teu dia por causa de uma coisa que aconteceu de errado, eu acho que não vale a pena. Então é entender que as pessoas têm essa liberdade de escrever o que elas quiserem e bola pra frente. Josué, faz o fechamento aí do programa. Me bota na tela aí, amarelo. Não, cara, essa era a minha dúvida, Nick. Obrigado pela resposta. Parabéns pra ti e pra toda a equipe, né, enfim, da rádio que, como eu disse, durante toda a enchente a gente acompanhou, enfim, e toda a repercussão de todos os assuntos da região, né, que sempre fazem a cobertura muito bem de tudo que acontece aqui. E fica o convite mais uma vez, né, Gabriel? Convida a galera ali ó, naquela câmera ali, ó, olha ali, convida a galera ali, pra quem quiser vir aqui na Himmelbier. Tu tá tomando água, tu vai dirigir hoje, né? Obviamente, motorista da rodada, né? Pega o microfone aqui e tu fala. E aí tu olha naquela câmera lá e tu convida a galera para vir aqui assistir ao vivo a produção do podcast. Bom, pessoal, então... Quando é que vai ser o próximo? O próximo... Thiago? Março, abril, dia 17 de abril. 17 de abril. Então, pessoal, venham aqui na Himmelbier no dia 17 de abril pro próximo Roder Talk. E... é de camarote aqui, é só sentar na frente deles aqui e assistir tudo bem bacana aqui. Um lugar especial. Tu vai assistir e aprender, né? Claro. E eu e tu vamos estar aqui de novo, né? Vou estar tomando água. É isso aí, moçada.